Jesus era cria mesmo, tá ligado? Ele foi considerado um sujeito subversivo. Zenobio Pereira Funk, safodeiro. Oi, 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 oi. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de História e Geografia formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar mais um daqueles mapas mentais, desta vez pra estudar o cristianismo no Império Romano, certo? Quem tá acompanhando o canal já viu que a gente já fez a aula sobre a civilização romana, desde a monarquia, passando pela república e finalmente chegando no império. Agora a gente vai focar especificamente no cristianismo, que acontece desde o seu princípio, já no período de Império Romano, certo? Se você não manja muito ainda dos períodos, vou deixar aí no final do vídeo o vídeo completinho para você pegar a visão sobre os períodos romanos, certo? Bom, antes da gente começar, é importante dizer que essa aula vai estudar o cristianismo no Império Romano a partir de uma visão histórica e não uma visão religiosa, certo? Então vamos lá, já vamos para o nosso primeiro assunto, que é a origem e ascensão do cristianismo, certo? Então vamos lá, vamos começar. Jesus, ou seja, o Cristo que dá nome e a base da religião cristã, teria nascido na Judéia, ou seja, uma região da atual Palestina ali, que naquele momento era uma província romana, certo? Era uma região que tinha sido invadida e tinha sido conquistada pelos romanos já quando Jesus nasce. Já logo que ele nasce, ele é perseguido, ainda criança ele vai morar um tempo no Egito, depois ele volta para a região da Judéia, certo? E vai começar suas pregações, seus discursos a partir ali mais ou menos dos 30 anos, certo? Bom, nesse momento que ele começa seus discursos por volta dos 30 anos, por volta ali do ano 30 do nosso calendário, por onde andou e por onde Jesus fazia seu discurso, ele foi formando discípulos e foi formando seguidores, certo? Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que ele ia fazendo seguidores, também foi surgindo pessoas que perseguiam Jesus e andavam com ele ali só na crocodilagem, andavam com ele só pra achar uma falha, tá ligado? A oposição tava ali de sentinela esperando ele dar um deslize, certo? Principalmente os conservadores judeus que não gostavam das pregações de Jesus, dos discursos de Jesus e tava sempre ali pra colocar ele na parede. Quem conhece tá ligado, das perguntinhas sobre os impostos, da perguntinha ali sobre o caso da prostituta, certo? Então tinha muitos judeus conservadores que não gostavam dele e tava perseguindo ele ali só pra achar um deslize, certo? Pega a visão, ó, nem todo mundo que te segue tá querendo seu bem, certo? Enfim, por que Jesus chegou a ser perseguido pelos conservadores judeus? Bom, Jesus era cria mesmo, tá ligado? Ele foi considerado um sujeito subversivo. Por quê? Porque ele defendia, já chegou a defender as prostitutas, que na época era proibido por lei. Ele andava com as mulheres, que as mulheres nesse momento não sequer tinham voz diante da sociedade. Ele pregava justiça social, criticava a elite judaica, criticava os doutores da lei. Chegou a desrespeitar algumas leis judaicas para praticar o bem. E os doutores da lei não gostavam disso, não importa se estava praticando o bem ou não. Além disso, ele pregava igualdade, pregava que os ricos dificilmente entrariam no céu, então ele pregava justiça social mesmo ali, certo? Então ele era considerado um sujeito subversivo, certo? Além disso, muitos judeus se decepcionaram com Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias que estava para vir, que viria salvar eles, seria um Messias militar, que ia montar um exército, ia combater contra os romanos, ia restaurar a independência ali do reino de Israel, certo? Mas não, Jesus não veio para isso. Eles estavam confundindo as coisas, certo? Então muita gente se decepcionou também com Jesus e negavam que ele fosse o Messias, que ele fosse o Cristo, e aí ele passou também a ser perseguido por esses motivos, certo? Bom, diante de tanta perseguição que ele sofria, sobretudo dos povos conservadores judeus, ele foi julgado pelos judeus na sua própria terra, já que ele estava ali na terra dos judeus, nasceu, ele era um judeu, e foi entregue para ser morto pelos romanos. E aí você já deve conhecer a história, já deve ter ouvido falar do julgamento de Pilatos, que é o juiz romano. E aí fala, Jesus, você não vai se defender não? Qual é a sua versão? E o Jesus lá na poucas ideias, na pura calma, certo? E aí ele não se defende, então Pilatos fala, firmeza, eu lavo minhas mãos, e leva e mata Jesus, certo? Então tem a cena aí da crucificação, como vocês estão vendo, que inclusive era uma espécie de morte das mais vergonhosas possíveis, que era visto como morte de bandido e tal, certo? Bom, na versão religiosa fala que Jesus teria, depois de 3 dias, teria ressuscitado dos mortos e andado na terra por mais um tempo, por mais 40 dias. A versão histórica não confirma isso, mas de fato, se foi antes, se foi depois, o fato é que ele entregou a Pedro a missão de edificar uma nova igreja. Ele fala aí, mano, você é Pedro, mano, você é Pedro, você vai construir uma nova igreja, certo? Em cima dessa pedra aqui ainda.
Então ele entrega para Pedro a missão de construir uma nova igreja. O que isso significava? Que ele estava rompendo com o judaísmo, que ele estava rompendo com a elite dos judeus, certo? Bom, o cristianismo então começa a crescer a partir ali, claro, primeiro de Jesus, depois da igreja de Pedro, mas estava muito restrita ainda ali a região da Judéia, certo? O cristianismo faz espalhar para a Europa, para o restante da Ásia, para o norte da África, a partir das viagens e cartas do apóstolo Paulo, que vai acontecer uns 50, 60 anos depois, certo? Então as viagens e cartas do apóstolo Paulo que expandem o cristianismo, que era uma religião muito localizada, que expande para mais lugares, certo? E é importante destacar que nesse período o cristianismo crescia sobretudo entre classes sociais, entre povos oprimidos. As mulheres, por exemplo, que nesse período, na maioria das religiões, não poderiam participar dos cultos e sequer poderiam entrar nos templos. O cristianismo acabou com isso, as mulheres participavam, Jesus andou com muitas mulheres, certo? Os pobres, que eram vistos como, em outras religiões, como seres desprezíveis, era o centro da religião cristã praticamente, Jesus defendeu muito eles, e os oprimidos de modo geral abraçaram mesmo as ideias de Jesus, já que ele era visto aí como um sujeito subversivo, que pregava justiça social, amor, entre outras coisas, certo? Bom, então o cristianismo vai se espalhar, claro que num processo lento, até que aí por volta do ano 100, do ano 200, ele começa a impactar mesmo, não só a região dos judeus, não só a região da Judéia, mas começa a impactar aí todo o Império Romano. Então a gente entra no nosso segundo assunto, que é a perseguição, certo? Tá, mas professor, e aí? Você não já estava falando de perseguição até agora? Tava, mas essa perseguição que eu estava falando era muito mais a perseguição ali da Judéia. Agora a perseguição já chega a níveis maiores, do próprio Império Romano, do próprio imperador romano participar dessa perseguição, certo? Por que isso? Bom, a gente tem que entender antes de tudo que a cultura e religião dos romanos era muito diferente, não batia com o cristianismo. Por quê? O cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus. Enquanto os romanos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, certo? Além disso, os romanos, eles tinham uma cultura muito humanista, ou seja, valorizava muito o ser humano, as vontades do ser humano, que o ser humano tinha que fazer as suas vontades aqui na Terra. E o cristianismo já falava o contrário, que o ser humano tinha que se negar a si próprio, tinha que ajudar os outros, não a si mesmo, tal, e batia, contrapunha com as ideias, com a cultura romana. Já de princípio foi um choque cultural muito grande, certo? Mas vai piorar. Então, por muito tempo, o Império Romano perseguiu e até matou cristãos, certo? Por quê? Quais eram os principais motivos? E os motivos principais eram que os cristãos se contrapunham ao militarismo romano, se contrapunham ao escravismo. A base da economia romana, como a gente já falou na aula passada, era o escravismo e o militarismo, e os cristãos se contrapunham a isso. Além disso, se contrapunham à autoridade divina do imperador. Os imperadores, desde lá de Otávio Augusto, diziam que eles eram augustos, os divinos, certo? E os cristãos falavam, sai fora, maluco, você não é divino nada, divino tem um só, divino é só Deus. Por quê? Porque eles eram monoteístas, eles acreditavam em um único Deus, certo? E olha que interessante. O cristianismo, que pregava muito a paz, que pregava muito da outra face, era contra o militarismo e contra o escravismo que os romanos praticavam. Olha só, pega a visão. Se fosse hoje, muito cristão aí ia estar defendendo. Olha que loucura, olha como o mundo dá voltas. Você é louco, Pereira Funk, só fudeu. Bom, e é importante destacar que essa perseguição chegou a níveis tão grandes, essa perseguição e até o genocídio cristão dentro do Império Romano chegou a níveis tão grandes que eles chegavam a capturar cristãos e levar lá para os coliseus, levar lá para os anfiteatros. Para quê? Para que houvesse os espetáculos gratuitos para a população. Virava um espetáculo a morte dos cristãos. Entre outros espetáculos estava ali a morte dos cristãos. Por exemplo, era muito comum eles colocar lá os cristãos no centro do anfiteatro, no centro do coliseu, e soltar leões, tigres, para comer essas pessoas. E por incrível que pareça, a massa, os plebeus ali, a massa do povo romano, o Zé Povinho, ficava todo lá feliz, gritando feliz, gostava disso, achava isso muito engraçado, certo? Porém, ao longo do tempo, a própria perseguição, que tinha um efeito de intimidador, de intimidar o cristianismo, a própria perseguição começou a ter um efeito contrário, certo? Começou a ter um efeito adverso. Por quê? Porque chegou um momento que os cristãos falavam, não, beleza, tá escrito aí, o Jesus já falou que a gente ia ser perseguido mesmo, então firmeza. Então eles chegavam lá,
os caras soltavam o leão, o que eles faziam? Eles não ficavam correndo e gritando mais pra dar entretenimento pra Zé Povinho, certo? O que eles faziam? Eles ajoelhavam lá e tentavam não gritar, tentavam não correr. Morria? Morria. Mas eles não davam aquele espetáculo, certo? Então os caras começaram a pensar, o Zé Povinho começou a pensar: maluco, os caras dão a vida mesmo por isso, certo? Esse Deus aí deles deve ser diferenciado, mano. Os caras dão a vida mesmo. Os caras é poucas ideias, sangue no zóio mesmo. E aí começa a chamar a atenção. E o cristianismo, que até então era uma religião muito mais dos povos oprimidos, começa aí a atingir classes maiores e começa uma ascensão grande dentro do Império Romano aí por volta do ano 200, certo? Bom, e aí o que vai acontecer? E aí a gente entra no nosso terceiro assunto, no nosso terceiro ponto, que é a admissão e oficialização do cristianismo dentro do Império Romano. Vamos lá. Tudo começa, a admissão do cristianismo começa no Império Romano com o imperador Constantino. Ele escreve o Edito de Milão. E aí, professor, o que é esse tal de Edito? Edito significa uma espécie de decreto, era uma lei que ele propôs ali lá na cidade de Milão no ano de 313, certo? Então no ano de 313 o imperador Constantino decretou a liberdade religiosa do cristianismo, certo? A história conta, a lenda conta que o próprio imperador Constantino havia se convertido ao cristianismo e ele então escreve o Edito de Milão, firmeza? Bom, depois disso, alguns anos depois, vai surgir o Concílio de Nicéia, outro ponto importante para a ascensão do cristianismo depois da sua admissão, certo? No Concílio de Nicéia, o próprio imperador Constantino participa. Por mais que fosse um concílio religioso, o imperador de Roma participa como presidente da reunião. E essa reunião foi para quê? Reunião foi para elaborar a doutrina oficial do cristianismo e da Igreja Católica, que estava ascendendo agora, que estava crescendo, certo? Que estava progredindo. Firmeza? Então ela marca, além disso, uma ligação entre o Estado romano e a Igreja Católica, já que o próprio imperador romano participou e presidiu esse concílio, certo? Essa reunião, firmeza? Bom, depois disso, a gente tem o Edito de Tessalônica, ou seja, outra lei que foi escrita lá na cidade de Tessalônica pelo imperador Teodósio. O imperador Teodósio, ele escreve alguns decretos entre 380 e 392, cujo mais importante é o Edito de Tessalônica, certo? E que isso mudava a partir daí? O cristianismo passa agora a ser não só aceito, como passa a ser também a religião oficial do Império Romano, ou seja, a única religião possível do Império Romano. O Império Romano, que até pouco tempo atrás perseguia e matava cristãos, agora se torna oficialmente cristão, se torna um grande império cristão, certo? E eles vão, adivinha o que? Eles vão começar a perseguir, marginalizar outras religiões. Olha que loucura, imagina os caras falando assim: nossa, agora eu fiz a vontade de Jesus, né? Agora é oficial, agora nós é cristão, parça, certo? E Jesus fala: mano, não entenderam nada, estão perseguindo aí outros povos, mano, não entenderam nada. Você é louco, Pereira Funk, só por Deus. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Então primeiro é admitido lá com o Edito de Milão em 313 e vai se tornar religião oficial aí por volta de 390. Firmeza? Bom, já nesse período de Império Romano, começa a se estruturar também a hierarquia da Igreja Católica e vai se estruturar, vai surgir inclusive o papado, certo? Então essa é nosso último tema da aula de hoje, hierarquia e papado, que começa a surgir no cristianismo, mais especificamente na Igreja Católica, certo? Então vamos lá. Por volta do século II, os bispos de cidades importantes passavam a exercer maior autoridade sobre outras cidades, sobre cidades menores, certo? Olha só que interessante, foi antes mesmo do Edito de Milão, certo? Então, os bispos de cidades maiores, mais importantes, já exerciam uma certa influência, uma certa hierarquia sobre as cidades menores. E por isso eles eram chamados de bispos metropolitanos, certo? Muito a ver aí com as cidades. E olha só como é interessante, como que estava ligado com o próprio Império Romano, já que esses bispos metropolitanos estavam muito ligados com as civitas. E aí, professor Pereira, o que é esse tal de civitas? Civita era a unidade administrativa romana. Como assim? O Brasil não é dividido entre estado de São Paulo, estado do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Amazonas, certo? São divisões administrativas. Uma das formas de dividir administrativamente o Império Romano eram as civitas, uma divisão administrativa do Império Romano, certo? E eles usavam essa divisão administrativa para surgir os bispos metropolitanos nesse momento. Então, como estava bem ligado à ascensão da religião, do catolicismo com o Império Romano, certo? E vai ficar ainda mais ligado ao longo do tempo, mas já a gente chega lá. Bom,
Mais adiante surgiram também os chamados patriarcas. O que eram os patriarcas? Eles eram espécies de bispos metropolitanos, só que mais importante ainda, só que de grandes cidades, de cidades gigantescas, cidades antigas. Então os patriarcas eram os bispos de grandes cidades como Roma, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. Então essas cidades gigantescas, os bispos agora eram chamados de patriarcas, certo? E, por fim, lá no ano de 455, o próprio imperador romano Valentiniano, ele decreta, ou seja, ele dá um decreto que torna todos os bispos da Igreja Católica, do mundo todo naquele momento, submissos a Roma, submissos ao bispo de Roma, surgindo então aí os papas, surgindo aí o primeiro papa, que no caso foi o Leão I, certo? Depois surgiram vários outros. Então olha que loucura, a própria instituição do papa, do papado, foi instituído pelo próprio Império Romano, pelo próprio imperador romano. Ó como no final do Império Romano, o cristianismo e o Império Romano estavam extremamente ligados um com o outro, depois de anos de perseguição, certo? Bom, isso é muito importante até pra gente entender as nossas próximas aulas, como que a igreja tem tanto poder assim na Idade Média, certo? Então, muito tá explicado aqui e a gente acompanha nas próximas aulas, certo? Bom, espero que tenha pegado a visão, absorvido legal aí. E aquela história, né? Se eu ajudei sua caminhada, fortalece meu correio também, certo? Se inscreve no canal, ativa o sino, curte o vídeo, comenta, faz aquele pix de R$1. Na descrição tem várias coisinhas aí pra vocês observarem, tem indicação de vídeos, tem as referências bibliográficas, tem algumas informações, certo? Então a gente fica por aí, aquele abraço, fica com Deus e é nóis, família. Progresso pra nós, certo?